Olá, meus queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus repouse sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e, como sempre, eu estou aqui junto com você todos os dias às 5 horas da manhã e às 6 horas da noite, e tem sido uma bênção, irmãos. Grandes coisas Deus tem feito por nós e eu creio que se você ficar comigo até o final hoje, a mensagem vai transformar o seu coração. Deus vai fazer maravilhas. Irmãos, eu me propus diante do Senhor ajudar cada um de vocês, trazendo não somente orações, mas também ensinamentos, porque a palavra de Deus é o que nos liberta, é o que nos dá direção, é o que nos fortalece nos momentos mais difíceis. Por isso a mensagem que eu vou te trazer hoje vai te trazer uma luz, uma revelação sobre o porquê muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida. Porque muitas vezes você passa por tantas batalhas e você não consegue ver o resultado. Irmãos, é muito frustrante nós trabalharmos o mês inteiro, não vermos o resultado. É muito frustrante batalharmos por um relacionamento e não vermos nenhum sinal de melhora. Mas eu quero te mostrar hoje que talvez a resposta esteja dentro de você. Eu vou te trazer essa revelação. Antes, eu quero agradecer a cada um de vocês. Irmãos, esse momento de oração tem sido uma bênção. Parece que está cada dia melhor. Vocês já repararam nisso? Isso tudo porque é o Espírito Santo quem tem movido através dessa obra. Essa obra não é minha. Inclusive ontem mesmo eu fiz uma oração dizendo: Senhor, não é difícil fazer a sua obra. Na verdade, é impossível fazer a sua obra sem a tua ajuda. Eu preciso do Senhor. Me ajuda, Deus. Sabe, eu comecei a me derramar na presença do Senhor, pedindo que Ele me renovasse. Porque muitas vezes, irmãos, eu oro por vocês, mas o inimigo se levanta, sabe? É uma retaliação que vem, mas Deus sempre dá a vitória. Então ontem foi um dia que a gente sentiu muita opressão aqui em casa, a gente se reuniu como família e nós começamos a orar. E o fogo desceu, e louvado seja Deus, o inimigo bateu em retirada, o inimigo perdeu mais uma vez. Então eu quero te dizer, só pelo fato de você ter decidido aceitar Jesus, entregar sua vida a Jesus, foi o melhor dia da sua vida. Foi o dia onde os anjos se alegraram, como diz o próprio Jesus, a festa no céu quando o pecador se arrepende. Mas eu quero te dizer também que foi o dia onde você se tornou o alvo do inimigo. Até então você estava em cima do muro, até então você estava do lado do inimigo, mas agora você está do lado do vencedor. E agora você tem o inimigo número 1, que é Satanás e os seus demônios, e eles vão fazer de tudo para que você se afaste deste caminho. Mas se você simplesmente permanecer em Jesus, firmado na palavra, na oração, não tem como você ser derrotado. Amém? Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida, e geralmente essas bênçãos, elas são destravadas sobre você, exatamente depois de uma provação. Aleluia! Exatamente depois de um momento difícil que você enfrenta, de uma batalha espiritual, é que essas bênçãos são destravadas. Eu costumo dizer que o diabo, ele sempre dá tudo de mão beijada, mas Deus só te entrega depois de ter a sua fé provada. Então, continue firme, perseverando no Senhor, e sempre quando você se sentir para baixo, se sentir desencorajado, eu quero te encorajar a estar aqui junto comigo, porque aqui nós vamos unir as nossas forças e com certeza nós seremos muito mais fortes. Amém? Então, você que é novo por aqui, eu quero te dar as boas-vindas e te pedir que você se inscreva no meu canal. É muito rápido. Clique aqui no botão inscrever-se, do lado vai aparecer um sininho, ative o sininho da notificação e selecione a opção todas, para que você receba em primeira mão, diretamente aí no seu celular, os próximos vídeos que eu colocar, tá ok? Irmãos, vamos lá. Eu quero ler com vocês uma passagem que está em Ageu, capítulo 1, o versículo 5 ao 7. Preste muita atenção, olha o que o profeta Ageu disse para o povo de Israel. Olha o que ele disse. Assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Olha isso, irmãos, que coisa profunda que Deus falou para aquele povo através do profeta de Deus. Ele disse o seguinte: olha, vocês têm plantado muito, vocês colhem pouco,
comem, mas parece que não se satisfazem, bebem, mas também não se saciam, vocês se vestem, mas não se aquecem, e quando recebem um salário, parece que colocam numa bolsa furada, porque esse dinheiro vocês nem sabem onde está gastando, não sabem para onde está indo. Irmãos, aqui o profeta está chamando esse povo para uma vida de obediência. Ele está querendo dizer, olha, reflitam sobre os seus caminhos, ou seja, sobre as suas escolhas. O que vocês têm escolhido? Vocês estão priorizando a Deus ou vocês estão priorizando os seus próprios prazeres? Porque no contexto aqui, irmãos, eles estavam vivendo em casas luxuosas, estavam tendo uma vida de regalias, o que não é pecado, desde que o reino de Deus seja o primeiro lugar na sua vida. E esse era o problema. Eles não estavam preocupados com o templo do Senhor, eles estavam preocupados em construir tudo para eles mesmos. O reino era deles, entendeu? E aí Deus falou, olha, por causa disso, pelo meu templo estar sendo abandonado, vocês agora estão plantando, não estão colhendo e não estão conseguindo ver resultado de tudo que vocês fazem. Da mesma forma, eu quero que você nesse dia reflita sobre a sua vida. Veja onde os seus caminhos estão te levando, amém? E isso significa o quê? Analise quais são as suas escolhas do dia a dia. Irmãos, tem pessoas que vão na igreja, que vão numa célula de oração, estão aqui orando comigo, mas isso não quer dizer que a pessoa está com Deus, entendeu? Eu não sou ingênuo de pensar que só porque uma pessoa fala glória a Deus, aleluia, sabe versículos de cor, essa pessoa está com Deus. Irmãos, o que caracteriza um verdadeiro cristão é a sua obediência. O próprio Jesus disse, se vocês me amam, obedeçam às minhas palavras. E certa vez a multidão estava dizendo, Senhor, Senhor, e Jesus vira para elas e ele diz, vocês que me chamam de Senhor, Senhor, por que não fazem o que eu mando vocês fazerem? Então, irmãos, Deus, ele vê a nossa entrega, a nossa adoração através da nossa obediência. Não foi assim com Abraão? Deus falou para Abraão, Abraão, eu quero o seu filho como sacrifício. E ele então entregou o filho dele para morrer, exatamente isso. Mas a Bíblia diz que Abraão fez isso por obediência, porque ele amava o Senhor e ele tinha uma fé tão grande no caráter de Deus, e com isso ele cria que, mesmo que o filho dele fosse morto, Deus o ressuscitaria. Então, irmãos, nós devemos ter essa fé, essa confiança em Deus, de que se Ele nos pede algo, é para tratar o nosso coração, é para o nosso bem. Deus jamais vai fazer algo para nos prejudicar. E naquele momento, quando Abraão estava para sacrificar o seu filho, um anjo segurou a mão dele e não deixou ele fazer isso. E naquele momento, Deus mostrou para ele o cordeiro que deveria ser morto no lugar do filho dele. É claro que Deus estava ali pregando o evangelho para Abraão e ele foi a primeira pessoa a acreditar no sacrifício de Jesus que um dia iria acontecer. Então, irmãos, nós precisamos ser obedientes. Amém? A Bíblia diz em Oséias capítulo 8, versículo 7, que a pessoa que planta vento, colhe tempestade. Guarde isso. Quem planta vento, colhe tempestade. Ou seja, o que o profeta estava querendo dizer? Que quando você toma pequenas atitudes negativas, de forma irresponsável, motivado pela desobediência, você pode colher consequências muito maiores e piores do que você imaginou. Tem pessoas, irmãos, que começam a se desviar um pouquinho, elas nem imaginam que aquilo pode se tornar um problemão. Não é assim? Um abismo vai chamando outro abismo. Quando a pessoa menos percebe, ela já está atolada no pecado, ela já está longe do Senhor, com o coração frio. Então nós precisamos prestar atenção nas nossas escolhas. Eu creio que é essa mensagem que o Espírito Santo quer te trazer hoje. Se as coisas não estão dando certo na sua vida, se você não está satisfeito com aquilo que tem acontecido com você, provavelmente você tem feito escolhas erradas. Ou seja, você não está fazendo o que Deus te pediu. Ainda que você esteja fazendo coisas boas, não importa. Deus, quando Ele pede uma coisa, Ele quer algo específico. Talvez seja o seu relacionamento, você que está envolvido com uma pessoa que não é de Deus para você, e você precisa ter a coragem, a ousadia de romper com esse namoro, com esse noivado. Você precisa ser ousado para fazer a vontade de Deus. Não é fácil, mas vale muito a pena. Amém? Hoje, eu sou resultado das renúncias que eu fiz lá atrás. E você é assim também. As renúncias que você faz na sua vida é o que vão te garantir as bênçãos do Senhor, aquilo que Ele tem para você. Amém? Glória a Deus. Eu me lembrei aqui agora de um homem que era muito usado por Deus, era um profeta de Deus também,
mas em um determinado momento da vida dele, o coração dele se desviou. E este homem era o profeta Jonas. Todos nós conhecemos a história dele. A Bíblia diz que Deus chamou esse profeta para pregar na cidade de Nínive, porque lá as pessoas iriam ouvir a mensagem que ele traria. Era uma mensagem de juízo, de que Deus condenaria aquela cidade se eles não se arrependessem, porque era um povo mau, um povo cruel. Porém, Jonas, ele foi na direção oposta. Ele fugiu do chamado dele, ele entrou em um barco, e quando ele entrou em um barco, ele começou a dormir. Eu acredito que talvez ele pensasse assim: agora eu vou ter paz de verdade. Pelo menos Deus não vai me encontrar. Não é assim que a gente pensa, né? Quem me dera fugir para uma ilha bem deserta e ficar lá fazendo a minha vontade, viver do meu jeito. Irmãos, todos nós procuramos um conforto, uma zona de conforto. E Jonas estava ali dormindo, só que de repente veio uma forte tempestade. Lembre desse versículo: quem semeia vento, colhe tempestade. Uma pequena coisinha que você faz aqui pode se tornar algo gigante. E aí tem um problema. Tem muitas pessoas que elas não se preocupam com as consequências e depois elas simplesmente não suportam as dores das consequências. Irmãos, tem pessoas que acabam com a própria vida porque não suportam as consequências que vieram depois. Então tenha muita cautela, vigie, proteja o seu coração, não deixe o caldo entornar, tá bom? Você pode se surpreender com coisas ruins e não pense assim: só porque tá ruim não pode piorar. Não, pode piorar muito se você não vigiar, se você não proteger o seu coração. Amém? E aí veio uma tempestade e eles descobriram que o responsável por aquela tempestade foi Jonas. E eles não tiveram escolhas a não ser jogar Jonas no mar para morrer. E quando eles jogaram Jonas no mar, a tempestade simplesmente passou. Irmãos, quando o cristão ele se desvia do Senhor, ele causa muitas tempestades. Tempestades não só para a vida dele, mas para as pessoas à sua volta. É triste, irmãos, quando eu vejo muitas mulheres com marido que não é crente, não busca a Deus, e elas sofrem as tempestades, elas sofrem as consequências junto, porque estão debaixo do mesmo teto. E aí a gente precisa orar, a gente precisa ter muito amor, muita compaixão, a gente precisa perseverar em oração, porque não é fácil, não é verdade? Às vezes também a mãe tem um filho que está nas drogas, está fazendo coisa errada, a mãe sofre junto. E nós então sofremos muitas consequências simplesmente porque pessoas à nossa volta não estão buscando a Deus. Mas a promessa é de que o Senhor está conosco sempre e que Deus é misericordioso, Deus é bom. E assim aconteceu com Jonas. Quando ele foi lançado no mar, um peixe muito grande engoliu ele. E foi preciso ele passar 3 dias e 3 noites dentro daquele peixe, quase morrendo com as algas marinhas que enrolaram no pescoço dele. Depois você lê a oração que ele fez lá no livro de Jonas. É um dos menores livros da Bíblia. Você vai ver que no capítulo 1, capítulo 2 é muito fácil de ler e você vai ficar impressionado de como aquela experiência foi real. E ali ele fez uma oração, irmãos, e foi preciso ele chegar à conclusão de que nada estava dando certo, de que ele estava na pior, no fundo do poço, para que ele avaliasse aonde os seus caminhos o levaram. Lembra do versículo que nós lemos? Vejam aonde os seus caminhos os levaram. E ele fez essa reflexão. Naquele momento ele se arrependeu e ele estava agora disposto a fazer o que o Pai mandou. Então o peixe cuspiu ele de volta na terra e ele foi lá e pregou para aquela cidade em apenas um dia. Ele pregou para toda a cidade. Eu imagino que ele foi correndo e ele simplesmente anunciou o que Deus pediu. Na verdade, ele não queria que aquele povo se arrependesse, porque os estudiosos dizem que aquela cidade, aquele povo tinha matado os pais de Jonas. Era um povo muito cruel, muito maldoso, mas ele fez o que Deus mandou. E aquela mensagem foi tão poderosa. Jonas se tornou o maior evangelista, o maior pregador de todos os tempos, porque todos se arrependeram. Todos ficaram morrendo de medo do juízo, da condenação de Deus e proclamaram jejum e demonstraram o arrependimento, e Deus então tirou aquela mensagem de juízo para todo o povo. Então, irmãos, olha como que foi fácil. Jonas simplesmente abriu a boca, mas quem fez a obra foi Deus. E o problema é que muitas vezes nós queremos carregar o mundo nas costas. Nós achamos que nós precisamos converter todo mundo, está nas nossas mãos esse poder. E não é, irmãos. É o Espírito Santo quem convence. Nós somente anunciamos a mensagem, nós somente oramos pelas pessoas. Amém? Mas você precisa
estar na direção de Deus. Então eu espero que você tenha entendido essa mensagem. Nós já vamos orar agora e eu creio que Deus, Ele vai te trazer luz, mais revelação ainda, para você entender por que muitas vezes as coisas não dão certo. Olhe para dentro de você, tá bom? Muitas vezes a gente quer enxergar problema e defeito nas pessoas, nas coisas à nossa volta, mas muitas vezes também a raiz do problema está dentro de nós. Nós muitas vezes somos teimosos, desobedientes, e não é isso que Deus quer. Nós precisamos plantar coisas boas para colher coisas melhores ainda, porque Deus é sempre fiel. Quando você faz algo de bom, Deus ele sempre te devolve muito mais. Amém? Glória a Deus. Então, se você puder, escreva aqui nos comentários: Deus falou tudo o que eu precisava hoje. Amém? Isso vai encorajar outras pessoas a também querer ouvir essa mensagem e orar junto conosco. Até mesmo porque tem pessoas que entram no vídeo e ficam só lendo os comentários, não é assim? Mas se elas começarem a perceber, opa, Deus falou com as pessoas, eu quero ouvir também a voz de Deus. E essa mensagem vai poder tocar o coração delas. E também, depois da oração, eu peço que você compartilhe no WhatsApp. É muito fácil, só você clicar aqui no botão compartilhar, você vai selecionar o WhatsApp, vai selecionar a fotinha das pessoas, tá bom? Quando você selecionar a fotinha delas e clicar para enviar, você pode escrever uma mensagem: olha, Deus tocou no meu coração para te enviar esta mensagem ou enviar esta oração hoje. Eu tenho certeza, a pessoa vai ouvir a oração e Deus vai te dar muitas bênçãos, muitos galardões, porque eu não faço a obra sozinho, eu preciso da ajuda de vocês, tá bom? Vamos orar então, se você puder, feche os seus olhos, respire fundo e se concentre na oração deste momento. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui na Tua presença e nós queremos Te louvar, Senhor, por mais um dia. Obrigado, meu Deus, pelo recomeço que nós temos todos os dias da nossa vida. A Tua palavra diz que bondade e misericórdia certamente nos seguirão todos os dias da nossa vida. E por isso nós queremos Te agradecer, Senhor, porque quando estamos cansados, sobrecarregados, o Senhor sempre nos convida a lançarmos sobre Ti as nossas ansiedades, os nossos medos, nossas preocupações. Senhor, nós decidimos agora, nós escolhemos nos aquietar na Tua presença. Pai, quantas pessoas agora estão com o coração palpitando, o coração está batendo mais forte porque a ansiedade é tão grande, os problemas parecem ser tão insuperáveis que essa pessoa se desespera. Mas Jesus, eu intercedo por essas pessoas agora, pessoas que estão debaixo de opressão maligna. Eu repreendo agora toda a obra do inimigo contra essas vidas. Eu repreendo todo o ataque espiritual do mal. Oh, meu Deus, eu te peço, cobre-nos com teu sangue, Jesus, que este teu sangue seja passado sobre nós, sobre nossos familiares, sobre a nossa casa. Senhor, meu Deus, nos ajude a superar cada adversidade com fé, com alegria. Oh, meu Pai, nós recebemos uma mensagem poderosa hoje de que quem planta vento colhe tempestade. E muitas vezes, meu Deus, nós colhemos coisas ruins porque tomamos decisões erradas lá atrás. Nos ajude, Senhor, a tomarmos somente as melhores escolhas. Nos ajude a fazer a Tua vontade, Senhor. O nosso coração, Pai, é teimoso, é desobediente. Nós muitas vezes buscamos os prazeres da carne e não queremos as coisas do alto que edificam a nossa fé, a nossa vida. Mas nós te pedimos, capacita-nos a fazer somente aquilo que alegra o teu coração. Oh, meu Deus, nós precisamos de Ti. Nós te pedimos, ajuda-nos a vencer a carne, a vencer o mal, a vencer o pecado e a fazer a Tua vontade hoje e sempre. Pai, eu oro neste momento pedindo por cura física, emocional e espiritual. Eu te peço, Jesus, tira de nós toda aflição, tudo aquilo que nos aflige, que nos machuca. Jesus, arranca do nosso coração, da nossa mente, todo pensamento impuro, que o Senhor nos capacite, meu Deus, a obedecer a Tua palavra. Senhor, meu Pai, quantos agora sabem a Tua vontade, mas não estão querendo renunciar sua própria vontade para fazer a sua. Jesus, dá coragem, dá ousadia para romper um relacionamento se for preciso, para romper uma sociedade, para parar de fazer aquilo que é errado, que é pecado. Dá-nos força, Senhor. Nós precisamos de Ti hoje e todos os dias das nossas vidas. E que o Senhor nos ajude a manter firme a nossa corrente de fé e de oração, que tem crescido a cada dia, meu Pai,
Muitos são os levantes do inimigo, o diabo tem ficado furioso com esta obra, mas eu te peço, meu Pai, proteção para mim, para minha família. Eu te peço, ó Deus, que a cada dia o Senhor nos envie o maná espiritual, o maná que vem do céu para os nossos corações. Fica conosco, Senhor, nos abençoe, nos guarde e guarde também a nossa família para todo sempre. Em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Meu irmão, me responda uma coisa. Como está a sua vida emocional, espiritual e financeira? Eu sei que quando nós olhamos ao nosso redor, nós só encontramos pessoas frustradas nos relacionamentos, endividadas e que não conseguem ter uma vida constante com Deus. Mas você não precisa passar por isso. Você pode ter uma vida totalmente diferente da maioria das pessoas. Mas para isso você precisa tomar algumas atitudes que eu quero te ensinar. Talvez você não saiba, mas eu criei um curso chamado Transformação, com 21 videoaulas, onde eu ajudo os meus alunos a mudarem as suas vidas de uma forma muito simples e fácil. E todo dia eu tenho recebido diversos testemunhos do que Deus está fazendo na vida deles através dessas aulas. O grande problema é que as vagas para entrar no curso estão fechadas, mas como o meu objetivo é ajudar o maior número de pessoas e eu sei o quanto esse curso vai te ajudar, eu decidi abrir uma vaga exclusiva para que você entre ainda hoje, tá bom? Eu fiz uma condição muito especial, pois eu quero muito que você seja o meu aluno. Então faz o seguinte, é só você clicar no link que está bem aqui abaixo do vídeo e eu te espero lá, tá certo? Que Deus te abençoe, um grande abraço.